A paz do Senhor a todos os irmãos. Deus abençoe a cada um que me escuta agora. Queria compartilhar convosco uma palavra baseada em Tiago, capítulo 4, versículo 14. É um texto bastante conhecido, mas muito oportuno para pensarmos, para inquirirmos sobre o seu significado e guardarmos esta palavra no nosso coração, neste domingo, em que no mundo ocidental e no mundo inteiro, todos os cristãos comemoram a maior esperança do cristianismo, a esperança da ressurreição, pelo fato de Jesus ter triunfado sobre a morte ao terceiro dia e se tornado o divisor da história, e ter demonstrado a sua divindade, o seu poder, ao vencer o maior inimigo dos mortais, ao vencer o mais atemorizador dos inimigos do ser humano, que é a morte. Tiago, irmão do Senhor, escreveu na sua epístola: o que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Nestes últimos dias, temos sido desafiados pelas notícias, pelo bombardeio de notícias que tem chegado a nós, seja através do rádio ou da televisão, dos meios de comunicação de massa. Temos sido bombardeados por notícias ruins, por imagens que perturbam, que angustiam e que geram desespero em alguns. Temos observado todos os dias imagens de muitos caixões, de covas a céu aberto. Crematórios em muitos lugares do mundo têm sido acionados para queimar corpos inertes e sem vida. Milhares e milhares têm chorado a perda de muitos entes queridos nesses dias em que um espírito de morte paira sobre a humanidade. Desafios grandes amedrontam os pequenos, ao ponto de termos sido obrigados a nos confinar dentro dos nossos lares, a ir para uma quarentena, para aumentarmos as chances de resistirmos ao vírus letal e impedirmos a sua devastação cada vez maior, segundo as notícias que temos ouvido. Até aqui Deus tem nos guardado, mas a situação atual tem levado muitos a pensarem sobre a morte, sobre o fato de que somos mortais. Cada ser humano nestes últimos dias tem sido constrangido pelo que está acontecendo em escala global, a pensar sobre a brevidade da vida, sobre a nossa vulnerabilidade, sobre a nossa necessidade de Deus. Deus está trabalhando nesse cenário devastador. Deus tem boas notícias para aqueles que andam pela fé e não pela vista. Deus tem a história sob o seu controle, mesmo que os grandes do mundo se sintam impotentes diante desse inimigo invisível e mortal. Não existe adversário páreo para o Senhor dos Exércitos, para o autor da vida e o autor da nossa fé, para aquele que é o dono da igreja, para aquele que sustenta os verdadeiros cristãos no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago lembrou seus leitores: o que é a vossa vida? É oportuno pensarmos sobre isso, porque mesmo em um clima, mesmo em um contexto em que a morte tem imperado, Deus é o Deus da vida. Para Ele todos estão vivos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é Deus de vivos e não de mortos, porque para Ele todos vivem. Neste domingo,
os cristãos no mundo inteiro celebram o fato histórico muito bem documentado de que o túmulo de Jesus de Nazaré está vazio. Glórias ao Senhor. E é exatamente por causa dessa mensagem que podemos crer no amanhã. Podemos confiar, acreditar, sinceramente, de todo o nosso coração, que um novo céu e uma nova terra são realidades plausíveis, porque aquele que falou dessa esperança, aquele que alimentou e ainda hoje alimenta essa esperança nos nossos corações, ele foi o único que triunfou sobre a morte para nunca mais ser por ela derrotado. Passou 36 horas no sepulcro e ao terceiro dia, o primeiro dia da semana, quando os judeus comemoravam a Páscoa, ele ressuscita de entre os mortos, aparece aos seus discípulos. O Novo Testamento faz referência a cerca de 10 aparições do Senhor após a sua ressurreição. E depois que ele começa a aparecer aos discípulos, uma profunda mudança acontece em suas vidas. Antes, viviam escondidos. De repente, depois de terem visto o Senhor ressuscitado, depois de terem passado alguns minutos de convivência com Ele após a ressurreição, eles são renovados. Uma revolução profunda acontece em suas vidas. O poder sobrenatural do Reino de Deus invade seus corações, liberta suas consciências de toda fortaleza de medo e de incredulidade. E eles partem como militantes da fé, que uma vez foi entregue aos santos, para pregar o Evangelho, começando por Jerusalém, depois pela Judéia, Samaria, e foram até os confins da terra, no tempo em que eles viveram. Impactaram o Império Romano, desafiaram autoridades eclesiásticas e políticas, resistiram a retaliações do inferno, mas nada detinha, nada parava aquela primeira comunidade de fé, cheia do Espírito Santo, que amava muito mais a Deus do que suas próprias vidas, encorajados pelo fato irrefutável do túmulo vazio. Muitos se levantaram ao longo da história para desacreditar esse grande pilar da cristandade, pois, como disse o apologista Josh McDowell, o cristianismo permanece em pé ou cai pela ressurreição. Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Mas ele asseverava, assim como os outros apóstolos pregavam categoricamente e desafiavam seus opositores a refutarem a mensagem da ressurreição. 2000 anos depois, estamos ainda de pé na presença de Deus e dos homens, em um tempo em que o espírito da morte visita o mundo, passeia pelas nações. Num momento de crise global, de instabilidade, de desesperança, de medo, alguns têm se suicidado, outros perdido a vida na luta contra o vírus letal da pandemia que tem vitimado provavelmente mais de 100 mil pessoas no mundo todo nestes últimos meses, e que continua gerando ansiedade, perturbando o psicológico de muitos. Notícias ruins, notícias más a cada dia, que nos fazem lembrar o que diz Tiago: o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Cada pessoa se sente desafiada a se alinhar com Deus, os fracos a renovarem as suas forças,
os desesperados a buscarem a única esperança que existe, a esperança que há em Jesus de Nazaré. Muitos se levantaram ao longo da história para desacreditar essa esperança, que motiva a igreja a permanecer de pé, que nos motiva a acreditar que Deus está trabalhando de dia e no turno da noite e que venceremos o espírito da morte. E que, se for a vontade do Senhor, que sejamos levados para a casa do Pai nesse tempo e nesta pandemia. Mesmo assim, o Senhor tem o controle sobre cada detalhe da nossa vida. Até nossos cabelos estão contados. Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. E ainda hoje é preciosa aos seus olhos a morte dos seus santos. Milhares e milhares estão aguardando o mover do seu braço, o estender da sua mão poderosa. Eu sou um daqueles que acreditam que depois desta pandemia, muitas almas que estão mortas serão ressuscitadas. E muitos que viveram apagados nestes últimos dias vão ser reacendidos poderosamente pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor tem trabalhado em muitos corações, sensibilizado consciências, ajustado prioridades na vida de muitos. É tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Provavelmente um grande avivamento virá sobre a igreja. Depois que essa nuvem negra passar, quando chegar a hora de Deus dar a ordem, que devemos sair das nossas casas, para voltar aos nossos templos, para celebrar a bondade, para agradecer pelos livramentos de Deus, pelo fato de termos sido protegidos quando tantos caíram ao nosso redor. O louvor de muitos vai ser mais puro, as pregações de outros vão ser mais fervorosos. A comunhão entre nós será mais profunda e o alinhamento com Deus será mais intenso. O nosso Deus reina, o nosso Deus vive e Ele está trabalhando. Muitos se levantaram para desacreditar essa esperança. Alguns disseram que as mulheres erraram o sepulcro quando foram de madrugada e não encontraram o corpo. Alguns disseram que ele simplesmente desmaiou e não morreu na cruz. Outros disseram que os ladrões roubaram o corpo. Alguns outros se levantaram para dizer que foram os discípulos que roubaram o corpo. E uma outra notícia se espalhou, que as autoridades judaicas mantiveram o corpo sob custódia. Todas essas teorias, elas não passam no crivo da investigação histórica. Todas elas foram refutadas. Todas elas foram desmascaradas diante das centenas de evidências cumulativas da ressurreição literal de Jesus de Nazaré, que hoje estamos comemorando. Glórias a Deus por ter ressuscitado seu Filho bendito ao terceiro dia e por ter gerado no coração do seu povo a esperança de um novo céu e de uma nova terra, a esperança do triunfo do bem sobre o mal, da verdade sobre a mentira, o triunfo do Cordeiro sobre a serpente antiga. O que estamos esperando? O que estamos aguardando? E enquanto aguardamos, como devemos viver? O que devemos fazer? Já que a nossa vida passa tão rápido, é um conto ligeiro, é uma sombra que de repente passa,
É uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nossa vida é como a lançadeira do tecelão. Somos frágeis, mas a certeza da ressurreição é que nos move, é que nos encoraja, é que nos sustenta quando tantos estão desesperados, se sentindo num beco sem saída, com medo. Familiares nossos, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas das mais variadas idades, elas estão se sentindo impotentes para enfrentar essa ameaça, esse assassino invisível que circula pelas nossas cidades, que tem vitimado milhares e milhares, independentemente da classe social, ricos e pobres, sábios e ignorantes, pretos e brancos, grandes e pequenos. Mas eu quero lhe dizer, neste momento, o povo de Deus vencerá. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Anjos de Deus estão ao redor daqueles que temem a Deus para os livrar. Sairemos de tudo isso para cantar o hino da vitória, para celebrar as misericórdias do Deus que não pode mentir, porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas guarde a palavra de Deus no seu coração, se renove a cada dia, que aconteça com você e comigo o que disse o apóstolo Paulo, ainda que o nosso homem exterior, por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16. A vitória é do povo de Deus, porque nosso Salvador está vivo, o túmulo está vazio, a morte foi vencida e Ele está simplesmente aguardando o comando do Pai Eterno para vir buscar a igreja que milita, a igreja que sofre, a igreja que é peregrina, que é forasteira e que não flerta com o mundo, que não flerta com o pecado, que não se dobra diante de nada e nem de ninguém, que não se atemoriza, mas que aprendeu a arte de esperar com paciência na fidelidade do Deus, cuja palavra não voltará para ele vazia. N.T. Wright, no seu famoso livro, Surpreendido pela Esperança, ele disse: o que cremos sobre a vida após a morte afeta diretamente o que cremos sobre a vida antes da morte. O que cremos sobre a vida após a morte afeta diretamente o que cremos sobre a vida antes da morte. Eu quero finalizar com uma das resoluções, com uma das 70 resoluções de Jonathan Edwards. Quando ele tinha 19 anos, ele escreveu cerca de 70 resoluções. Ele escreveu 70 regras para se esforçar durante a vida toda a viver cada uma delas. E a resolução 43, na resolução 43, Jonathan Edwards assumiu esse compromisso. Ouçamos e que guardemos estas palavras no nosso coração, enquanto aguardamos Jesus voltar, enquanto a trombeta não toca, enquanto a quarentena não termina. Guardemos esta palavra, essa exortação de Edwards, foi escrita no século XVIII, e guardemos no nosso coração a certeza que aquele que há de vir virá e não tardará. Cristo está vivo, e porque Ele está vivo, eu e você podemos crer no amanhã, podemos esperar com paciência nele, porque Ele é especialista em trazer refrigério. Ele é o Deus das surpresas graciosas. Daqui a pouco, o de repente dele dará um fim a essa atmosfera de medo, de incerteza e de instabilidade. Porque as orações que o povo de Deus tem feito, as lágrimas que temos chorado, nenhuma delas terá sido em vão. Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Jonathan Edwards escreveu
o seguinte: resolvi que a partir de hoje, até que eu morra, nunca mais agirei como se de algum modo pertencesse a mim mesmo, mas como se pertencesse inteiramente a Deus. Essa resolução está no livro biográfico sobre ele, A Breve Vida, de Jonathan Edwards. A melhor maneira de vivermos no presente é refletindo com seriedade sobre o fato de que somos mortais. Pensar sobre a morte não é doentio, é uma atitude sábia, já que a nossa vida passa tão rápido, já que a nossa vida é tão passageira, tão efêmera. Devemos remir o tempo e guardar o nosso coração. A vitória será do povo de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Celebre o dom da vida, o milagre da fé, a paz do Senhor e um abraço a todos, em nome de Jesus.